Olá, empreendedoras! Eu me chamo Aline Parisi e esse aqui é mais um episódio do nosso canal do SEMEC, o Conselho da Mulher Empreendedora. Aqui eu estou como coordenadora de projetos do SEMEC na Friburgo e esse episódio é um episódio especial da saúde da mulher, com a Roberta. Antes de eu apresentar um pouquinho a Roberta, eu quero pedir para vocês já curtirem o nosso canal e compartilhar esse vídeo com o máximo de mulheres que você conheça, não somente empreendedoras. Apesar do nosso foco ser mulheres empreendedoras, esse episódio ele vale para todas as mulheres. E ele está imperdível, eu garanto para vocês. Já tive a oportunidade de encontrar com a Roberta em diversos outros momentos e o conteúdo que ela vai trazer para vocês realmente é disruptivo. Prazer, Roberta, seja bem-vinda ao nosso canal. Obrigada. Você começar a trazer o que você tem aqui de conteúdo para a gente, eu quero fazer uma apresentação breve sua, só para as meninas que estão aqui com a gente acompanhando já ficarem, saberem, né, um pouquinho sobre quem é você. A Roberta, né, ela é administradora de empresas, psicoterapeuta, massoterapeuta, reflexologista podal, e hoje o que ela vem falar principalmente é sobre essa parte da terapia cognitiva sexual. Então, a Roberta, ela traz uma visão muito diferente para a gente e que é disruptiva realmente no nosso dia a dia como uma mulher. E nesse programa especial ali, né, de saúde da mulher, a Roberta, ela não podia faltar aqui para nessa nossa conversa. Roberta, que além disso tudo é mãe, esposa, filha, irmã, uma mulher, ela é uma mulher mesmo esterectomizada e perimenopausa. Mais técnicos eu deixo para a Roberta falar, porque não é a minha área, e eu estou aqui junto com vocês para poder acompanhar um pouquinho do que a Roberta tem para falar com a gente. Seja muito bem-vinda, Roberta. Obrigada, Aline. É muito bom estar aqui novamente com vocês, né, pelo SEMEC. Eu gosto muito desse projeto e é uma honra poder contribuir para esse mês tão importante para a gente. A honra é toda nossa. Fica à vontade. Quando eu falo que eu sou uma mulher esterectomizada, eu sou uma mulher que não tenho mais útero e ovários, né? Eu já fiz a cirurgia por necessidade de uma doença que eu tive, precisei tirar, e eu estou na perimenopausa. O que é a perimenopausa? É o período que antecede a menopausa. A maioria das mulheres entra nesse período a partir dos 40 anos. E é um período desafiador também. Não é só a menopausa que é desafiadora, mas a perimenopausa também. E hoje eu estou aqui para a gente falar sobre o bem-estar feminino, né? Ele é um tema muito importante, abrange várias áreas da vida da mulher, inclui a parte física, emocional, mental, social. E é muito importante a gente abordar esses temas, porque hoje em dia a gente tem muita informação na internet, mas às vezes muita informação cruzada, muita informação desnecessária, que às vezes passa até preocupação para as pessoas, né? E nós vivemos em tantas fases, né? A mulher, ela é mãe, ela é esposa, ela é filha, ela é empreendedora, ela precisa se virar nos 30 para poder dar conta do recado. E, além de tudo, a gente ter que enfrentar essa parte física, que a gente vem lá desde o início, né? A gente já passou pela adolescência, a puberdade, a menstruação, que não é fácil, a gravidez, o pós-parto, que, nossa, várias mulheres enfrentam tantas dificuldades no pós-parto. Depois a gente vem para a perimenopausa, vem para a menopausa e depois a pós-menopausa. Ufa, é muita coisa, né? E ainda tem que administrar a vida toda. Então, assim, é muito importante a gente pensar sempre que a gente precisa se cuidar. A mulher, ela precisa cuidar fazendo os exames de rotina, sim, preventivo, o exame do toque da mama, a mamografia, os exames de sangue, que são tão importantes. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu estou tão para baixo, eu estou entrando numa depressão, e às vezes nem é uma depressão propriamente dita. Às vezes você está com baixa de algumas vitaminas, como a vitamina B12, a vitamina D, que causa esse desânimo. Então, às vezes, antes de você, muitas das vezes,
se automedicar falando que você está com a depressão, procura um profissional, faz uns exames, vê se realmente você não precisa de uma reposição. Isso é em qualquer idade, Aline, não é só na idade madura da mulher, não, em qualquer idade. E, junto a isso, a gente associar a atividade física, que é tão importante, libera vários tipos de hormônios de bem-estar, endorfina, ocitocina, que para a gente é tão importante, e isso, numa simples caminhada, você já começa a mudar a liberação e você já começa a ficar bem fisicamente e mentalmente. Mentalmente, a gente também tem que pensar muito na terapia. A terapia é algo muito positivo, que ali você está com uma pessoa totalmente neutra. Ela não está ali para te dar, interferir na sua vida, dando uma opinião que muitas das vezes um parente vai dar, uma mãe, um marido, um filho. Ela é neutra. Então, a terapia é o teu momento. Quando você começa a fazer isso tudo, você tem que também buscar dormir bem, porque você ter suas 8 horas de sono é importante para que você tenha um bem-estar, cuidar da sua beleza, da sua autoestima, porque a gente tem que pensar sempre assim, eu penso muito assim, Aline, a salvação ela é individual, independente do que você prega, você é que tem que fazer por você. Então, vai no cabeleireiro, vai fazer a sua unha, vai fazer a sua sobrancelha. Se você gosta disso, cuide de você. Como que você vai cuidar do outro se você não está cuidando de você? Então, cuida de você, cuida da sua autoestima, tenha amor próprio, se ame. Antes de qualquer coisa, você tem que se amar. E com isso tudo, você também tem que ter um planejamento, tanto da sua vida profissional, da sua vida pessoal. Hoje, fala-se muito dos métodos contraceptivos para o planejamento familiar. Hoje a gente tem vários métodos que a mulher precisa ter consciência disso desde a sua adolescência. Ela precisa entender que a mulher ela não é mais vista somente como reprodutiva. Ela também é vista como várias outras coisas, né? Olha onde nós estamos alcançando, onde nós já estamos, mulheres policiais, médicas, né? Quando que a gente imaginava que a gente ia chegar onde a gente está? Então, para isso também existe o planejamento familiar, que você tem que entender o que você quer para a sua vida. Você quer ter um filho agora? Você não quer? Hoje a gente tem vários métodos, né? Da pílula anticoncepcional, os adesivos, o anel vaginal, as injeções, preservativo masculino, feminino, diafragma. Tem os métodos de longo prazo, que é a laqueadura, a vasectomia no homem, o DIU de cobre, o DIU hormonal e o implante hormonal, que é aquele chipzinho. Isso tudo é muito importante você entender, mas sempre com a ajuda de um profissional, porque você vai começar a entender o porquê que você precisa, qual que é o mais adequado para você, para o seu estilo de vida. Então, assim, não é simplesmente eu vou escolher um método contraceptivo e ponto final. Não, você precisa de uma avaliação com um profissional para que ele te ajude a ver qual é o melhor para você, né? Que isso vai variar de mulher para mulher. E tem muita mulher que fala assim, eu vou começar a usar pílula, eu vou usar o DIU e a minha libido vai diminuir. Alguns diminuem sim, tá? Mas não é uma coisa exagerada, né? Que aí é onde o tema que eu gosto muito de falar, que é a sexualidade feminina. Hoje, os métodos contraceptivos, todos eles, a maioria, né, tem hormônio, exceto o DIU de cobre. Essa injeção de hormônio no organismo, claro que ela vai diminuir a sua libido, mas a gente tem que pensar muito o seguinte, o que está aqui, né, na sua mente, você também precisa exercitar não só o seu corpo, não só a sua parte íntima, mas também a sua mente. De você querer estar bem, de você não colocar isso como um paradigma limitante, né? Essas crenças limitantes de que se você estiver tomando um anticoncepcional, você vai ter menos libido. Se você for uma mulher esterectomizada, como eu sou, você vai ter menos libido. Não.
não é 100% verdade. E quando a gente colabora para que isso aconteça, para que as coisas melhorem, a sua sexualidade ela vai melhorando, né? Você precisa se autoconhecer, você precisa saber o que você gosta, né? Então, tudo isso, o que o sexo traz para você? Vários benefícios. Vou mostrar para vocês no próximo slide algumas curiosidades que, olha, hoje a sexualidade ela é um tabu, né? Ela é um tabu no qual muitas pessoas, o sexo é sujo. Nós fomos criados, a maioria, né, as gerações passadas, a geração passada ela foi criada como o sexo é sujo. A mulher ela foi feita somente para reproduzir. Não, não é mais isso, né? A mulher ela hoje cada dia busca mais prazer. E mais prazer e mais prazer. E para isso, você precisa se conhecer. Você precisa se permitir, você precisa se ver de uma forma livre, uma forma bonita. A mulher ela é linda. Não é porque você está gordinha, porque você está com uma barriguinha, com uma celulite, que você vai ficar se achando feia. Quando você se empodera do que você se olha no espelho, você se acha linda, as coisas mudam ao seu redor. As opiniões contrárias começam a não fazer tanta diferença, ela já não te importa mais. Então, no sexo é assim, quando você está ali com a sua parceria, você precisa estar entregue e você precisa se sentir linda, você precisa se sentir gostosa, porque é o seu momento, independente de como você esteja fisicamente. Mas para tudo isso você também precisa estar bem mentalmente. O sexo, ele é uma atividade, ele não deixa de ser uma atividade física, né? Porque ele é fundamental para o bem-estar. Hoje em dia, alguns profissionais já consideram o sexo até como uma necessidade fisiológica. Por quê? Quando você faz o sexo, você libera vários tipos de hormônios que melhoram o teu bem-estar. Te dá aquela sensação de troca positiva com a sua parceria, você se sente amado, você se sente aconchegado, você libera substâncias positivas no seu organismo, que muda o teu humor. Então, isso é muito importante. E olha, além disso tudo, ele diminui a irritabilidade, a ansiedade, a depressão e diminui até a queda da imunidade. Por quê? Quando você faz o sexo, você libera vários hormônios que acabam melhorando as suas condições físicas, né? E quando você deixa de fazer, várias coisas são prejudicadas, vários hormônios ficam desregulados, e existem pessoas que têm estudos comprovados que até a imunidade baixa e até a diabetes também às vezes, alterada por falta de sexo, por incrível que pareça. E assim, eu vou passar no próximo slide para vocês verem que tem uma pesquisa feita por uma universidade de São Paulo, que o sexo ele é uma ferramenta para aliviar a dor de cabeça. Então, mulherada, acabou aquele negócio de falar, ai, estou com dor de cabeça, hoje eu não quero. Seja sincera com você e com a sua parceria. Não, hoje eu não quero porque eu não estou bem, porque eu não estou com vontade de fazer. Mas não usa mais a desculpa da dor de cabeça, não. Porque é comprovado cientificamente que quando a gente faz sexo, o organismo ele libera as endorfinas, que são hormônios anestésicos do corpo. Então, nesse momento, essa descarga de hormônio, essa liberação de endorfinas, ocitocina, ela reduz a tensão muscular, ela relaxa o teu corpo e automaticamente a tua dor de cabeça passa. Então, ao invés de dar desculpa, fala a verdade. E quando você tiver com dor de cabeça, faça sexo, porque aí o que vai acontecer? A dor de cabeça vai embora e você não vai precisar tomar remédio. O sexo, ele rejuvenesce. Por quê? Porque quando você faz o sexo, existe a liberação do estrogênio, que além de melhorar a circulação da sanguínea, melhora a oxigenação da pele. E essa descarga hormonal, ela ajuda na manutenção do colágeno e também elimina toxinas. Então,
Vamos fazer sexo, meninas, chega de botox. Ela queima atividade, ela é uma atividade sexual, então ela queima calorias, né? É comprovado que 30 minutos de sexo não é ato, tá, gente? Penetração, não. É todo o contexto do sexo que envolve as preliminares, os beijos. 30 minutos de sexo equivale à queima de 108 calorias. Olha só que coisa boa. A mesma coisa é o beijo. Um beijo intenso, 12 calorias. Então, a gente tem isso aí. Vamos lá, vamos aproveitar. E, além de tudo, proporciona uma vida longa. Por quê? A atividade sexual, ela reduz o estresse. Como eu já falei, aumenta a endorfina no organismo. Isso tudo evita o risco da pressão arterial, de ataques cardíacos, de derrame. E a liberação da ocitocina ajuda na dor de cabeça. Quem tem menos dor de cabeça demora mais para morrer. É uma brincadeira à parte, gente, mas assim, eu acho que a gente precisa encarar o sexo com mais naturalidade, com mais leveza, né? A gente não precisa ser nem 8 nem 80. A gente não precisa pensar que o sexo é uma coisa suja, impura e proibida, e nem também que é uma coisa libertinosa, uma coisa uma coisa que não é certo, né? Como várias pessoas, nossa, que absurdo você falando sobre isso. Não, a gente precisa aprender a falar do sexo de uma forma natural. O sexo, muitas das vezes, quando a gente fala de uma forma natural, ele aumenta a nossa autoestima, ele melhora o nosso humor, e quando a gente faz, melhor ainda, né? Então, assim, que a gente possa realmente encarar de uma outra forma. Deixa eu passar o slide aqui para vocês. E agora um tema que ele é muito, muito polêmico. Quantas vezes a gente escutou assim, não toca na tua parte íntima, isso é feio. Menino, não faça isso porque é feio você se tocar. Isso, às vezes, na nossa infância. Mas, assim, na verdade, a gente só estava se conhecendo. Colocando a mão em locais que estimulavam os nossos sentidos. Que, muitas das vezes, na infância, a criança nem sabe o que é prazer. Mas ela sabe que se tocar ali, ela tem uma sensação gostosa. E aí começa todo esse tabu, todo esse pudor. Você não vai, óbvio, estimular uma criança a fazer isso. Né? Eu tenho 2 filhos e eu sempre conversei com eles sobre isso. O sexo, ele é maravilhoso quando ele é feito com consentimento, com vontade e com, muitas das vezes, com amor ou pelo menos algum sentimento, né? Que você não faça só por fazer, porque realmente aí eu acho que as coisas mudam. E uma das coisas que eu sempre ensinei para os meus filhos, e eu trago isso para a minha vida, que quando a gente não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Isso também diz ao sexo. Porque hoje a gente vê as estatísticas, quantos casamentos falidos tem. Os casamentos de antigamente, muitas das vezes, as mulheres, elas não se davam o direito de saber o que era prazer. E os de hoje, muitas mulheres ainda continuam assim, ou então não dura muito tempo um relacionamento, porque eles não gostam de falar, gostam de ter um diálogo e falar para o outro, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Se você tocar aqui, eu vou sentir mais prazer. Se você fizer dessa forma, eu vou ficar mais satisfeita. E acabam deixando, às vezes, um relacionamento que poderia ser duradouro por falta de diálogo e muitas das vezes por vergonha. E a masturbação é uma coisa que te ajuda muito a conhecer o seu corpo. Peraí, eu gosto de ser tocada assim. Eu gosto de ganhar um beijo aqui, eu gosto de dar um beijo aqui, eu gosto de fazer isso dessa forma. E a masturbação, da mesma forma que o sexo, ela também libera as endorfinas, citocina, que são as substâncias que aumentam a sensação do prazer, do relaxamento, do sono. Você, consequentemente, com isso tudo, você tem a recompensa de estar mais feliz, mais animada, mais bem-humorada. Existe até
uns filmes, eu vou passar depois para vocês, que, assim, de uma forma bem descontraída, mostra que muitas das vezes a gente está em momentos estressantes, que se você se tocar por alguns segundos, você acaba tendo uma descarga dessas substâncias que melhora o teu bem-estar e você consegue encarar aquela situação de uma forma diferente. Às vezes a gente pensa assim, mas isso é real. Ela melhora a cólica, a masturbação, ela melhora a cólica menstrual, a saúde mental, porque ela libera e estimula as fantasias, então faz a sua atividade cerebral tá sempre funcionando, tá sempre ali ligada em dia. E, além de tudo, quando você chega ao orgasmo, é uma forma que você tem de saber qual é o seu prazer máximo, você se conhecer, você saber o quanto é gostoso você se permitir ter esse prazer, né? E você se sente mais segura no relacionamento quando você sabe o que você quer, você chega lá e você fala com ele, eu gosto que você faça isso. Às vezes não é fácil, porque também a parceria nem sempre escuta. Então a gente precisa devagar, né? Não é fácil, não, às vezes falar é muito fácil, não. Até por isso que existem as terapias, você ir moldando o que você gosta, como você gosta, para que você possa, com o tempo, se conhecer melhor e talvez dar a chance da sua parceria também te conhecer melhor. Existem estudos que comprovam que 25,2% da população se masturba de 4 a 6 vezes por semana. Então, para pensar. Assim, será que é só descarga de prazer? Ou será que isso também traz um bem-estar para a vida da pessoa? 11% da população afirmam que não recorre. Isso é um direito da pessoa, né? A gente não pode intervir como a pessoa pensa. E o restante da população não quis nem falar sobre o assunto. Então, olha como é baixo ainda as pessoas que admitem que fazem. Eu não estou falando que você precisa sair por aí falando que você faz, não, tá? Eu estou falando que a gente precisa se conhecer. Em um momento seu, em um momento que as coisas, que você está tranquilo, as coisas ao seu redor, não, né, que ninguém vai te pegar nessa situação, porque às vezes a pessoa vai ficar constrangida, mas assim, que você se permita ter esse prazer do toque. Então, hoje isso precisa mudar, ainda tem muita coisa para mudar, mas só em eu estar aqui falando já é uma mudança, porque não é toda pessoa que tem a coragem de falar sobre o sexo, de falar sobre a masturbação, de falar sobre o toque, porque acha que realmente isso é falta de pudor. Mas a gente precisa aprender a identificar e a diferenciar a liberdade de expressão, a liberdade de você falar sobre um assunto para a libertinagem. Aí realmente as coisas mudam. Então, quando a gente tem uma real noção do que a gente está falando, você fala com mais propriedade, você sabe que você não está falando uma coisa errada. Então, até isso, a mentalidade da mulherada hoje, graças a Deus, está mudando. A mulherada está começando a aceitar com um pouco mais de naturalidade isso. Mas a gente tem sempre que pensar também. Isso é importante, isso faz parte da nossa vida, mas isso não pode se tornar prioridade na nossa vida, como existem pessoas que são viciadas em masturbação a ponto de atrapalhar a vida dela. Aí não, aí realmente foge do controle. Aí é uma coisa que, se está atrapalhando a sua vida, o excesso, você também tem que procurar uma terapia, uma ajuda. É como um vício, uma compulsão por bebida, por cigarro, por doce. Existe também a compulsão por sexo, que você precisa procurar uma ajuda, né? E existem algumas curiosidades que, quando eu falo, as pessoas ficam assim, nossa, é verdade? Olha, o próximo slide, ele vai mostrar aqui, deixa eu passar para vocês. Ele vai mostrar aqui. Eu adoro esse caso, gente. Eu acho esse relato muito, muito legal. Isso na antiguidade, isso é há 1800 e pouco, as mulheres elas tinham crise de ansiedade, mau humor, depressão, os maridos consideravam elas histéricas, e eles começaram mandavam elas para o médico.
O médico começou a notar que se ele tocasse algumas partes do corpo dela, essa histeria passava. E o que era isso? Esses médicos, eles tocavam a parte íntima da mulher. Eles começaram a tocar a vagina de uma forma... é uma masturbação. Encontraram que o toque do clitóris também causava uma liberação, um êxtase, que era possível diminuir essa histeria, e que após esse ato, a mulher tinha um relaxamento no qual ela ficava plena. Ela ficava plena e não tinha mais essa crise histérica. E os maridos começaram a gostar disso e começaram a mandar mais e mais as mulheres para os consultórios dos médicos. Só que os médicos já estavam começando a ter a LER, naquela época acho que nem se falava na tendinite ou na LER, né? A lesão por esforço repetitivo nas mãos e nos punhos, por conta desse toque, dessa masturbação que ele fazia nas mulheres histéricas. E os médicos começaram a ter câimbras, ficarem esgotados no final do dia, com dor. E aí sim veio a ideia de criar-se o vibrador. Porém, na época ele não vibrava assim como vibra hoje, né? Mas era um instrumento que tinha pulsações repetitivas. E isso facilitou a vida dos médicos. Aí eu me pergunto, né? Eu não vivi naquela época para saber. Será que os maridos tiveram a curiosidade de saber como era esse toque para, de repente, resolver isso em casa? Será que as mulheres tiveram a liberdade de contar para o marido como que era esse toque para resolver em casa? Então, isso gerou-se, desde aquela época, gerou-se vários estudos que já foram algumas pessoas começando a despertar a curiosidade. E o William Masters e a Virginia Johnson, eles começaram a fazer estudos para poder entender a sexualidade, começar a saber como que funcionava, porque assim, isso foi despertando o interesse. Então, quando eu vi essa história, né, que os médicos tinham filas de mulheres para poder serem masturbadas, era isso que elas estavam indo lá. Eu achei isso muito interessante. E quando a gente fala sobre isso, a gente vai ver que o vibrador, ele vem da era das cavernas. As mulheres, eu não sei de que forma, mas elas já se tocavam naquela época, descobriram que o botãozinho ali embaixo dava um prazerzinho, e elas começaram a se tocar, e inclusive com vibradores. O próximo slide ele mostra a imagem do vibrador, que é o vibrador pré-histórico. Eu vou mudar aqui para vocês. Olha só que interessante. Esses da parte de cima são vibradores encontrados por pesquisadores, né, por arqueólogos, de 12.000 antes de Cristo. Gente, olha que loucura isso. Então, assim, a masturbação, ela vem dos primórdios da humanidade. Isso não é de hoje. Mas eu fico pensando assim, né? A gente vê que isso parece ser feito de pedra. Olha que situação. Ou seja, a mulher, ela já estava descobrindo o seu prazer, ela já queria se conhecer, talvez não de uma forma tão racional como hoje, mas assim, ela já tinha essa curiosidade. E a gente tem que ser muito sincero, a masturbação, ela é algo comum para todos nós. Como eu falei no início, é uma coisa que vem lá da infância, o toque. Né? O toque ele é uma coisa que dá prazer, seja, às vezes, um toque na pele, um toque no rosto, um toque em determinadas partes do corpo, como tem gente que tem fissura por pés, e a masturbação também é um toque. Então, em algum ponto, todos nós já fizemos, pensamos em fazer, ou então a gente teme em fazer. Então, acho que a gente precisa abrir um pouco a mente em relação a isso. E hoje a gente tem esses vários vibradores que estão aí, que são vibradores duplos, são vibradores que causam estímulo mais fortes no clitóris. Existem hoje os sugadores de clitóris. Existe o vibrador de ponto G.
Então, assim, tem várias técnicas para você poder sentir essa sensação de prazer na masturbação. Ah, mas eu não quero usar um vibrador. Não tem problema. O puro toque da sua mão, você já vai conseguir entender como funciona, como que o seu corpo reage. Você não precisa virar uma expert de hoje para amanhã. Você precisa se permitir ter esse toque, esse prazer, para que você também consiga passar para o outro que você gosta, né? Então, assim, busquem informações, pesquisem na internet como que funcionam os vibradores, mas cuidado com as informações. Existe muita coisa hoje desnecessária na internet, informações cruzadas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escuta e pergunta e pesquisa na internet, para que também as informações não venham cruzadas a ponto de te traumatizar ou de prejudicar a sua própria evolução, a sua própria informação em relação a isso. O próximo slide, ele vai falar sobre a libido, que eu acho uma coisa muito importante. A libido, hoje se fala muito, né? Porque existem mulheres com 20, 23 anos que não têm libido nenhuma. Existem mulheres de 70 que têm a libido melhor que uma garotinha. Então, isso vai depender muito de mulher para mulher. A fase da vida, o momento que ela está passando pessoal, profissional, familiar, tudo isso altera muito a libido da mulher. E como eu já disse, inclusive a parte sanguínea, né? A tua parte hormonal, a vitamina D, a vitamina B12, a testosterona, tem várias coisas que a gente tem que dosar que um profissional pode te ajudar para você poder manter a sua libido, mesmo que você precise durante um tempo fazer a reposição. Isso é normal, você tem que aceitar isso, você não pode colocar na sua cabeça, minha libido acabou, não quero mais sexo. Também é um direito seu. Existem mulheres que optam por não ter mais sexo. Mas, se você gosta, se você se sente bem, é uma coisa que traz satisfação na tua vida, o sexo, você também precisa se cuidar. Então, você também tem que fazer a sua parte. Existem alimentos que são ricos em vitaminas, que melhoram também a libido. Às vezes, acho que é só reposição hormonal com medicação de alopatia, né? Medicação de farmácia. Não é. Existem vários extratos de plantas, frutas, frutos do mar, frutas cítricas, as castanhas, né, elas são ricas em selênio, que melhora também a parte do óxido nítrico no organismo, que melhora também a parte do desejo, porque ele é um vasodilatador, então você acaba melhorando essa outra parte física, para que você também tenha mais libido. E também tem uma prática que é muito recomendada por profissionais, que é o pompoarismo. O pompoarismo, ele é a parte também é a fisioterapia pélvica, não deixa de ser. Mas quando você começa a conhecer o seu corpo e você começa a entender que a sua vagina, ela também precisa de cuidado, né? E você começa a fazer o pompoarismo, que é o aperta e solta da sua vagina, automaticamente você está contraindo os músculos do seu assoalho pélvico, que é uma região rica em musculatura. Muitas das vezes a gente nem conhece a força que a gente tem no nosso assoalho pélvico. E o pompoarismo, quando você começa a praticar, que é uma coisa que você pode praticar, o ideal é que você tenha a ajuda de um profissional, mas depois de um tempo, você consegue praticar sozinha também. Só em você fazer o aperta e solta, você já começa a estimular a lubrificação vaginal. Quando você começa a estimular a lubrificação vaginal, você também começa a sentir mais prazer, você começa a sentir, opa, peraí que a minha menina está aqui, peraí que eu sei que ela ainda existe. E você começa a sentir sensações diferentes, na qual você vê que é possível você ainda ter prazer.
Mas o pompoarismo, que eu sou fã do pompoarismo, ele não é só para atividade sexual. A qualidade de vida da mulher, principalmente mulheres depois dos 40 anos, ou depois de algumas gestações, a mulher ela começa a ter um enfraquecimento desse assoalho pélvico. E o pompoarismo, ele reforça esse assoalho, essa musculatura vaginal. O pompoarismo ela vai fazer você melhorar a tua parte de incontinência urinária, cólicas menstruais, incontinência fecal, porque você também acaba contraindo a parte do períneo e do ânus. Isso também melhora essa parte da incontinência fecal. Mulheres que sofrem muita cólica, até na adolescência, o pompoarismo, como ele fortalece a sua musculatura pélvica, ele faz você ter a contração uterina também, que melhora essa parte de cólica. Aquela famosa corridinha, né, que às vezes a gente vai dar, dependendo, depois de uma certa idade, ou um pulinho que você vai dar, ou uma tossezinha mesmo que você dá, que tem aquela escapezinho do xixi. Poxa, é chato, às vezes é constrangedor. O pompoarismo te ajuda nisso. Então, a gente precisa ter noção do quão rico é o nosso corpo, de quão rico é o nosso organismo e o quanto a gente pode se ajudar. Né? Às vezes a gente fala, eu vou parar de beber porque isso está me fazendo mal, eu vou parar de fumar porque está me fazendo mal. Mas será que a gente pensa assim, eu preciso me cuidar para ficar bem? Eu não tenho que fazer alguma coisa só porque faz mal. Eu tenho que me cuidar. Eu tenho que gostar mais de mim. Eu tenho que gostar mais do meu corpo para que eu possa ter um bem-estar, me sentir bem comigo mesma. Então, aqui eu listei para vocês só um pouco do que é o pompoarismo. Ele alivia a cólica menstrual, regula o ciclo, previne e trata infecções vaginais, incontinência urinária, sintomas da menopausa, melhora a autoestima, melhora o parto e o pós-parto, flacidez vaginal, que é aquele famoso punzinho que a perereca dá, né? Isso também melhora o autoconhecimento, porque quando você contrai, você sente o bem-estar, aumenta a libido, melhora o desempenho sexual, a dor na penetração também diminui, mulheres com vaginismo, e a possibilidade de orgasmo múltiplos é maravilhoso, gente. Vocês precisam fazer para vocês terem essa sensação, e muitas das vezes você ajuda até o teu parceiro, porque ele retarda a ejaculação precoce, de acordo com o movimento que você faz. Volto a reforçar. Procure um profissional, existem profissionais sérios voltados para o pompoarismo, para fisioterapia pélvica. Então, gente, vamos exercitar. Aperta, segura, solta. Mas é para você apertar sem prender a respiração. Isso a gente fica para uma outra vez, uma outra hora, eu ajudo vocês a entenderem. Então, gente, vamos gozar a vida, vamos aprender a gozar, a se sentir bem com a gente mesmo. E aqui segue para vocês uns filmes que falam um pouco sobre o toque, o bem-estar feminino, alguns momentos em que as atrizes se tocam para vocês entenderem. A Histeria fala sobre isso que eu contei, da história do marido mandar as mulheres para o médico. E tá aí, gente. Acho que tentei contribuir um pouquinho com vocês, para que vocês aprendam a se tocar. Obrigada, Aline. Roberta, incrível. Eu fico ouvindo você falar, fico pensando, nossa, e a gente precisa ouvir isso, né? Para poder cair a ficha, muitas das vezes. Né? E esse programa até especial, ele fica um pouco até mais extenso do que é o normal do nosso canal, porque é fundamental que a gente tenha esse conhecimento, né? E muito obrigada pela forma didática que você traz isso para a gente, com essa clareza. Isso para a gente é fundamental.
Eu queria pedir para quem ainda não está seguindo o nosso canal, já aproveitar, clicar para seguir o nosso canal, porque aí recebe em primeira mão ali todas as nossas atualizações, assim que a gente posta um vídeo novo. Se você estiver seguindo o canal, você já vai receber as atualizações. Curtir esse vídeo, compartilhar com todas as mulheres que precisam desse conteúdo. A gente está chegando ali a mais ou menos uns 30 minutinhos de programa, por aí, e é um tempo que é bem curtinho, se a gente for pensar o quanto rico é esse conhecimento que a Roberta trouxe para a gente, né, Roberta? E aí, para a gente poder encerrar, eu vou deixar também aqui na nossa descrição, na descrição desse vídeo, os contatos da Roberta, se você quiser agendar uma conversa com ela, né, fazer uma sessão, entender um pouco mais do trabalho da Roberta. Também na descrição desse vídeo vão ter os contatos do Conselho da Mulher da Empreendedora, né, daqui de Friburgo, que é o SEMEC, e também informações caso você queira se cadastrar como uma estrela do SEMEC, ou a SEMECA, como a gente está chamando aqui agora, né? Se você quiser ser uma SEMECA, eu também vou deixar informações na descrição desse vídeo. Roberto, eu queria pedir para você fazer suas considerações finais. Quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre esse conteúdo para a vida pessoal, entender como funciona seu trabalho, como é que a gente faz? Primeiro, eu quero agradecer essa chance e essa oportunidade, pedir desculpa, passei um pouquinho do horário, mas, assim, quando eu começo a falar desse tema, é um tema que a gente poderia conversar a tarde inteira, eu adoro. Hoje, você vai deixar aí, né, pode passar o meu celular para as meninas, porque a gente poder agendar. Eu atendo em locais diferentes, eu tento, às vezes, facilitar para as meninas, né, os locais. Então, eu não tenho uma sala fixa para esse atendimento, até para facilitar. Tem o meu Instagram, que é @robertaviana06, Viana com 2 N's, pois se você puder colocar aí também. E vocês quiserem agendar, quiserem conversar comigo, trocar ideia, marcar uma sessão, uma consulta, um bate-papo, eu estou aqui para ajudar vocês no que precisa, que for preciso. Tá bom? Mais uma vez, Roberta, muito obrigada. Obrigada. Já segue aqui a Roberta nas redes sociais dela também, que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. Então, é um prazer imenso estar com vocês com mais esse episódio aqui super especial aí com a saúde da mulher, com a Roberta Viana. Muito obrigada, Roberta, gente, e até a próxima. Beijo.